Então, oi gente, eu sou a Luizinha e eu vou contar um pouquinho pra vocês, assim, da minha história e como foi crescer aqui no Pagarme. Então, como tudo começou, eu entrei na empresa, eu tinha 18 anos, estava no segundo semestre de faculdade, nunca tinha trabalhado e eu não sabia absolutamente nada sobre como eu deveria fazer as coisas. Então, eu comecei fazendo do meu jeito. Primeiro eu quero começar falando que eu me sinto muito privilegiada, então eu vou contar um pouco da minha experiência, mas a minha experiência é pautada assim por várias coisas que influenciam muito na sociedade. Então, por assim, eu ser mulher e ter entrado numa empresa muito jovem, isso acarretou muito preconceito, mas eu também sou branca, eu estudei em escola de elite, eu tenho uma boa situação socioeconômica, então várias, assim, preconceitos e circunstâncias que outras mulheres também passam, eu não tive que sofrer. Então, eu entendo que eu sou muito privilegiada nesse sentido, mas eu também tive que carregar o peso por algumas outras coisas, principalmente por ser muito jovem, num ambiente predominantemente feminino, onde uma mulher, assim, nunca tinha, assim, adquirido o papel que eu consegui aqui dentro. Então, quando eu entrei no Pagar-me, sim, o que é o Pagar-me, né? É uma empresa muito jovem, então acho que isso possibilitou que tudo desse tão certo. Porque era uma empresa de pessoas muito jovens, então toda a liderança era muito nova e a única coisa que as pessoas se importavam era em fazer a empresa dar certo. Como ia ser feito, assim, com quais pessoas, só importava se as pessoas, assim, fossem boas e tivessem embarcadas em fazer as coisas do jeito certo. Não importava, assim, quem você era. E, assim, desde o momento que eu entrei, sempre teve muita diversidade na empresa e me fez olhar e, assim, ver que as coisas eram possíveis. Mesmo a empresa tendo muita diversidade, desde o começo toda a liderança era sempre muito masculina. Assim, sempre foi, era composta só por homens, tanto os fundadores quanto, assim, todo o grupo você sempre via, assim, homens na linha de frente. E quando você tem 18 anos e você tá, assim, começando e você escuta um monte de coisa antes, você sente que seu lugar nunca vai ser lá. E era um pouco do que eu sentia. E sempre assim, quando eu entrei, todo mundo sempre me falava, seja professor de faculdade, meus pais, assim, que eles falam assim, por você ser mulher, você precisa ter muita certeza do que você fala. Porque as pessoas sempre vão duvidar do que você está falando. Então não fala o que você acha, sempre tenta saber. Foi uma coisa que eu levei e eu acho que, assim, foi muito bom aqui dentro pra mim, mesmo, assim, não sendo no ambiente que eu precisava. Mas ter essa certeza, enquanto eu falava, fez com que eu mesma fosse menos insegura quando eu tinha que me posicionar contra outros homens. Então, a empresa, assim, conseguiu criar um ambiente em que qualquer pessoa conseguisse crescer. E a gente tem as pessoas mais diferentes na liderança. Só que o que, assim, era mais complicado para mim era a falta de representatividade. Então, desde o começo, ficar até mais tarde. Nunca tinha nenhuma mulher. Trabalhar de final de semana. Nunca tinha nenhuma mulher. Participar de eventos. Era tudo organizado por homens e isso fazia com que eu sentisse que tinha algo errado comigo. E era o que a sociedade me falava. Então, eu, sim, era quase não apedrejada, mas todo mundo falava, você só tá assim porque você não namora. Se você namorasse, você não trabalharia tanto. Quando você for mais velha, você vai ver que suas prioridades vão mudar. Você só é assim porque você é nova e não tem nada a perder. Então, eu sempre, assim, trabalhar mais, eu me dedicar e, assim, estar cada vez mais envolvido nas coisas, tinha um sentido muito pejorativo. E aí que eu acho que reside um dos maiores problemas. Porque quando um homem faz isso, é só elogios. Assim, é muito positivo uma pessoa que está trabalhando, assim, está se desenvolvendo, está engajada com a empresa. Quando é uma mulher, tem todo um sentido pejorativo nisso e muito negativo de que ela está abrindo mão de outras coisas para estar lá. Então, ela não é uma pessoa completa. Porque se ela fosse completa, ela iria trabalhar, ia ter outros interesses, mas se ela só faz isso, ela, assim, está se escravizando no trabalho, ela é insegura pessoalmente,
E essa falta de representatividade só recarregava o que as pessoas falavam, porque fazia eu sentir que eu estava no lugar errado, porque não tinha nenhuma mulher, nenhuma. E aí eu falava, será que eu estou de fato fazendo alguma coisa errada, porque só tem eu aqui e tudo que as pessoas falam é verdade, eu estou abrindo mão de coisas que no futuro vão fazer falta. E assim, como isso aconteceu, eu tinha 19 anos, nunca, assim, não tinha mentores, não tinha ninguém que conseguisse conversar comigo e falar assim, não, segue seu caminho, porque eu estava muito feliz. Sim, eu sabia que o que eu estava fazendo estava me deixando super completa e eu queria continuar fazendo aquilo. Só que tinha todo, assim, uma pressão que eu cheguei a mentir para várias pessoas de vir trabalhar. Eu falo, não estou trabalhando, eu estou no shopping, eu estou dormindo na casa de alguém. Sim, eu tive que mentir para várias pessoas só para não falar que eu estava aqui e ficar recebendo aquela carga de assim, o que você está fazendo é errado, olha isso aqui, só tem homens por um motivo. E isso era muito desgastante para mim, mas eu sempre fui assim, eu tô feliz, então o que importa é eu continuar fazendo o que faz sentido para mim, e foi um pouco assim de como eu consegui crescer tanto. E assim, acho que esse foi o primeiro ponto. Então, para contextualizar, eu comecei a de fato ganhar responsabilidade aqui na empresa no relacionamento com o cliente. Então, eu trabalhei na RC por muito tempo, assim, falando com os clientes, desde que eles entravam até o contato com clientes que já rodavam há muito tempo. O que era super engraçado é que eu via, assim, principalmente homens que têm um pensamento um pouco mais conservador, achando que, assim, tinha um fit muito grande eu com aquela vaga. Então, uma mulher, assim, mesmo com muita responsabilidade no relacionamento com o cliente, faz todo sentido, assim. Não tem problema isso, é condizente, que ela é mais amável, porque ela sabe lidar com esse tipo de situação, então tava tudo certo. A partir do momento, aí assim, que virou uma chavinha foi quando eu comecei a assumir áreas, principalmente o risco, que era uma área que as pessoas viam a pessoa que estava naquela posição como alguém que precisava ser super agressivo, precisava tomar decisões difíceis e precisava peitar a empresa se precisasse. E aí, quando uma mulher assumiu essa vaga, assim, muita gente olhou torto para mim falando, será que ela consegue? E não só assim, mas me viam também com uma carga de uma pessoa agressiva. Então, eu ser firme, que era uma coisa que eu precisava naquela época, por eu ser mulher, sim, as pessoas falam, não, que parecia um pouco descontrolada, que eu era muito firme, que assim, uma mulher não tinha esse tipo de postura e não era comum. E isso é muito difícil, porque eu estava fazendo o que era melhor para a empresa e eu estava sendo julgada só por eu ser mulher. Qualquer homem que estivesse tomando aquela decisão, ele estaria sendo mais respeitado pela maneira como ele se posicionou. E eu estava sendo, assim, não prejudicada, mas julgada por estar fazendo as coisas do jeito certo, mas não no que uma pessoa espera de uma mulher. Isso é muito difícil, porque novamente a questão da representatividade, principalmente em cargos assim de operação, de tecnologia, você não encontra muitas mulheres. Então, tem várias mulheres em cargos de direção, principalmente em departamentos pessoais, em relacionamentos com o cliente, mas você vê muito poucas em cargos mais técnicos. E isso é o pior, porque por mais que no Pagar.me você não sentisse isso, você via um pouco do espanto de outras empresas que eu conversava. De falar, nossa, mas é você que toca isso? Eu falo assim, sou. Ah, mas quem que é seu supervisor? Eu falei, não tem, sou eu mesmo, tem que lidar comigo. E ver como o mercado é diferente nesse sentido. Então, no Pagar.me, assim, a empresa, tudo, nunca me trouxe problemas e, assim, principalmente os fundadores sempre me ajudaram, fizeram tudo o que poderiam para eu crescer o mais rápido possível. E ser mulher nunca foi problema para ninguém. Mas você vê como o mercado enxerga isso e a própria sociedade, assim, os meus amigos, minha família, meus professores, em eu estar assumindo esse tipo de posição. Chegou num momento que eu me sentia tão desconfortável de falar o que eu fazia, porque eu sentia que as pessoas diminuíam o Pagar.me. Então, quando eu falava que eu cuidava da área de risco, eu sentia que as pessoas diminuíam a empresa que a gente está,
por ter uma mulher nessa posição, uma mulher tão jovem, que assim, não é formada em nenhuma faculdade, nem nada, assumindo uma posição dessa, diminuir a empresa que a gente está, ao invés de qualquer outra coisa. E aí que você vê o quão problemático é o assunto. E aí entra um pouco assim na experiência que eu tenho com outras empresas. Então, quando eu estava ativamente no RC, eu falava com com os donos e diretores das maiores empresas de pagar-me, tanto das maiores quanto das menores, mas assim, entre as empresas que trabalham com a gente, tem empresa aberta em bolsa, tem empresa multinacional, tem assim, os maiores e-commerces do Brasil, e era impressionante. Eu peguei os 40 maiores empresas de pagar-me. 2 têm diretoras mulheres, ou assim, fundadoras mulheres. Todas as outras 38, a diretoria é praticamente toda masculina. E assim, tem algumas mulheres na operação, mas nenhuma em cargos tão expoentes como os homens. E é impressionante como assim, você sente isso. Então, a relação que eu tinha com todos os diretores dessa empresa, donos, ela era muito definida por eu ser mulher. Porque se fosse com homens, como acontece na empresa, eles iam tomar um chopp, eles faziam N piadas durante a reunião, eles mudavam sempre a relação que eles tinham para algo muito mais pessoal, porque eles se reconheciam. Então, por serem homens, eles se sentiam pares e sentiam que os assuntos que eles falavam, entre eles, tinham uma certa cumplicidade que não tinha comigo. Então, eu nunca evoluí, assim, nenhuma relação com nenhum dos diretores ou donos que trabalham aqui por eu ser mulher. Porque não fazia sentido a gente ir almoçar e falar sobre coisas que não faziam sentido fora do trabalho. Sobre nada, por eu ser mulher. Enquanto várias outras pessoas, assim, da liderança da empresa que tem contato pessoal com grandes contas, não amizade, mas tem uma relação muito mais próxima entre eles. Isso só acontece porque, se vendo como homens, eles sentem que o jeito que eles falam, muitas vezes piadas sobre mulheres, tudo isso fica muito mais fácil. E isso que é muito difícil. Que você sente ativamente que no seu trabalho, só por você ser mulher, você nunca vai conseguir chegar em alguns lugares. E isso acontece muito em várias empresas. E é isso que eu sentia. Então, as próprias mulheres que interagiam, elas não acreditavam que eu era par dos diretores delas. Isso não é factível fora daqui. Isso é muito difícil. Tanto que, me preparando para cá, eu estava lendo um artigo do New York Times que fez um apanhado de empresas dos Estados Unidos, as 1.500 maiores empresas dos Estados Unidos. E junto com a Ernst Young, o que eles viram? Que tem mais CEOs e diretores executivos de empresas chamado John do que toda a totalidade de mulheres na liderança. Então, 5% de todos os diretores dessas empresas dos Estados Unidos e CEOs chamam John. E 4% desses diretores são mulheres. Então, assim, um nome que é popular nos Estados Unidos representa mais do que todas as mulheres juntas nessas empresas. E aí que você vê que o buraco ele é muito mais embaixo. Não só aqui no Brasil, mas como assim, no exterior, em vários países que são extremamente desenvolvidos. Por mais que isso venha mudando, você vê que isso retrocede à medida que muda o desenvolvimento econômico do país. Então, o Brasil estava cada vez mais se desenvolvendo nessa questão de igualdade, principalmente em cargos mais altos. Aí veio a crise, a gente desbancou mais de 50 posições no ranking. Só assim, veio uma crise, mudou assim a direção de várias empresas e as mulheres foram muito diminuídas. A gente passou assim de um ranking de 260 países para quase um dos últimos, só porque teve uma crise econômica que fez com que mudasse a maneira como as empresas queriam reagir à crise, buscando abordagens mais agressivas. Então, essa austeridade perante a crise, a agressividade, remete à postura de um homem, que é uma postura um pouco mais agressiva que as mulheres, pelo que o mercado acredita. Então, a gente vê que
Novamente eu me sinto privilegiada, porque eu consegui estar numa empresa que não tem esse pensamento e me possibilitou crescer, e mesmo assim foi muito difícil, principalmente por eu ser jovem, ser muito insegura na maneira, sim, em lidar com isso, porque de fato eu não conhecia e nem sabia que seria possível isso, principalmente lendo todos esses artigos e vendo que muita gente não consegue. Só que aí você olha para o mercado, assim, para as empresas que a gente interage, num meio de tecnologia, assim, num país que é super aberto, isso continua acontecendo e ele só piora, porque a gente regrediu nos últimos 2 anos, assim, mais que a gente avançou nos últimos 8. Isso é muito difícil e faz com que toda essa questão da representatividade seja cada vez mais importante. Porque numa empresa de tecnologia jovem já é difícil, imagina em empresas tão conservadoras e já engessadas em seus cargos e nos seus planos de carreira, fica cada vez mais difícil. Então, para mim, voltando um pouco para o começo, toda essa questão de como crescer, acho que são 2 pontos principais. Assim, isso não é feito sozinho, então não adianta você achar que você, com a sua bandeirinha, vai lá e vai conseguir conquistar o espaço que você quiser. Assim, o espaço precisa estar aberto para você. E é uma coisa que infelizmente não está para muita gente. Então não tem como eu contar a minha experiência e não ressaltar que ela não está aberta para todos, que eu acho que para mim é o principal ponto. E então tem toda essa parte, também uma insegurança nossa de entender que no começo vai ser difícil e vai ser diferente. A gente vai ter que cruzar, assim, barreiras que outras pessoas não passaram por elas. E à medida que a gente faz isso, a gente se torna, assim, mais representativo e faz com que outras pessoas se espelhem no que a gente conseguiu executar. Então o espaço precisa ser dado ou estar disponível para a gente conseguir chegar até lá. E para chegar não vai ser fácil, assim, não foi nem um pouco fácil para mim. Tive muita pressão para, assim, de fora, me fazendo desistir. E eu tive que fazer coisas que outras pessoas não faziam. Então, eu trabalhei muito mais, estudei muito e, assim, várias coisas me ajudaram a chegar nesse ponto, mas sempre vai ser difícil. Para qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, eu acho que para a mulher tem essa carga social que pesa muito mais. Principalmente se ela já conquistou algumas coisas na vida e não quer abrir mão, que foi coisa que eu fiz. Então, eu abri mão de muita coisa para estar aqui. E tem outras pessoas que não querem e não precisam, porque homens não precisariam abrir mão dessas mesmas coisas estando na mesma posição. Então, tem que ter, assim, as empresas precisam se preocupar com isso, senão vai ser muito difícil chegar lá, muito desgastante, porque você vai ter que lidar com, assim, ofensas, assédios que nenhuma pessoa deveria e também entender que caso, assim, faça sentido para você, porque você tem que estar feliz. Ninguém faz uma coisa para chegar num status, você tem que estar feliz fazendo aquilo. Se for te fazer feliz, entender que vai ter momentos que não vão ser tão felizes assim, porque de fato a nossa sociedade não está preparada e nem assim receptiva a ter mulheres nos cargos que a gente quer chegar. Então vão ter momentos que vai ser mais difícil, mas o importante é entender que essa insegurança é passageira e algumas pessoas vão ter que passar por esse momento difícil para dar representatividade e trazer força para esse movimento para que mais pessoas cheguem lá. E então acho que é principalmente isso. Pagar-me com certeza me ajudou muito a chegar aqui. Muita gente fala, o que você quer fazer assim, daqui a 2 anos? Eu falo, eu não sei, porque eu nem imaginava estar aqui agora. Então se eu planejar os próximos 2 anos, eu posso estar diminuindo oportunidades que eu poderia ter. Então, o Pagar me ajudou muito nesse sentido e agora o que eu busco fazer é conseguir cada vez mais trazer representatividade, assim, para esse movimento e fazer com que mais pessoas tenham a possibilidade disso. Porque aqui eu sei que eu consigo garantir para elas, mas Pagar não é a única empresa no Brasil nem no mundo e a gente precisa conseguir trazer exemplos para mais pessoas aqui por fora. E quero ajuda para fazer isso. Então, acho que um dos motivos de eu fazer essa talk
conseguir mostrar que não é muito fácil, mas que tem muita responsabilidade tanto da mulher quanto da empresa para construir isso. E um pouquinho da minha experiência pessoal. Isso.